cheia do Espírito Santo, né? Mas nós vamos orar por ela. E você, eu vou pedir, não saia do seu lugar, não fique transitando para lá, para cá. Quem pode ficar assentadinho? Só as mães que tem que levar a criancinha ao banheiro, que pode sair, tá? Mas se você quiser tomar água, toma logo agora e não saia na hora da palavra. Não perca, porque Deus quer falar conosco nessa tarde. Amém, irmãos? Senhor, aqui está a tua serva, Pai amado. Ó Deus, que veio nessa tarde ministrar a tua palavra aos nossos corações. Ó Espírito Santo de Deus, usa esta mulher nessa tarde, ó Pai. Meu Deus, seja com ela, Pai amado, no abrir dos lábios dela. Pai, cobre ela com o teu sangue, cobre o esposo dela, a filha, meu Deus, e abençoa, Deus, em tudo, meu Deus, que for dito aqui, porque o Senhor sabe o que nós precisamos, Senhor, de ouvir nessa tarde. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quero saudar a amada igreja nessa tarde. É o costume, né, de pregar à noite. Quero saudar a amada igreja nessa tarde, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Quero ser grata a Deus, mais uma vez, por estar fazendo uso da tribuna da casa do Senhor, para assim estar trazendo uma palavra para o meu e para o teu coração. Porque a palavra, antes de ir para aí, ela vem primeiro aqui. Tá bom? Eu quero compartilhar com a igreja nessa tarde uma palavra que Deus colocou no meu coração. Ele conhece o meu e o teu coração, Ele sonda, esquadrinha as nossas vidas e Ele sabe do que de fato e de verdade nós estamos vivendo e passando. Então, quando Deus te trouxe aqui nessa tarde, foi com um propósito de fazer você crescer ainda mais na graça e no conhecimento do Senhor. Quem crê assim? Então, nessa tarde, você está no lugar certo. O salmista diz que na presença do Senhor há fartura de alegria. Então é impossível um culto como este estar acontecendo e Deus não está curando, e Deus não está abrindo porta, e Deus não nos responder, porque a Bíblia diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Amém? Toma posse em nome de Jesus. O livro do Jó, capítulo 42 e o verso 2. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria só depois, porque a garganta vai secando e a gente tem que estar hidratando, né? Eita glória, amém, glória a Deus, louvado seja Deus, amém. O que está escrito lá? Pode? 1, 2, 3. Eita irmãos, que fé é essa? Vai tomando posse da tua bênção, igreja. Olha o que Jesus está falando para ti ali, ó. Bem sei que tudo tu podes e que nenhum dos teus pensamentos vão ser frustrados na tua vida. Quantos crê nessa tarde assim? Fecha teus olhos, põe a mão no teu coração. Vamos agradecer a Deus nesta tarde. Bendito Deus e Pai, nesta tarde somos gratos ao Senhor por essa oportunidade, por esse privilégio em que o Senhor nos trouxe aqui para ouvir tua palavra. A tua palavra que é viva, que é eficaz e que é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e ela penetra até a divisão da alma, do espírito, da junta e da medula, e ela é apta para discernir o pensamento e a intenção da igreja como chegou nessa tarde. A tua palavra, Senhor, ela não voltará para ti vazia, se antes lhe fazer o que lhe apraz e prosperar para aquilo que foi enviada nessa tarde. Então nessa noite, Jesus, nos abençoa, nos dê, Senhor, graça, virtude
para continuar caminhando, perseverando rumo à terra celestial. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Amém. Louvado seja Deus. A gente sabe que essas palavras que foi dita ali, como está descrito, esta palavra e este versículo foi o próprio Jó que falou para Deus. Quando Jó se refere para Deus, depois de uma situação adversa que veio contra a vida de Jó. A Bíblia, ela é bem notória quando ela enfatiza lá no capítulo 1 do Jó. Para Jó chegar no finalzinho do livro, aonde vai relatar a sua história e declarar que bem sei que tudo tu podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrado, teve que ter o início, e esse início que teve está registrado no capítulo 1. A gente vai ver que para Jó declarar este versículo e esta fala, a gente vai ver que teve todo um contexto na vida de Jó. No capítulo 1, o autor nos informa que Jó, ele era o homem mais rico do Oriente. Jó, ele era um homem próspero. Ele tinha condição financeira altíssima. Ele tinha bens, possuía muitos animais, tinha muitos servos ao seu dispor. A família de Jó também era uma família estável. Mas a Bíblia Sagrada diz que Jó, por um momento da sua vida, ele viu tudo virar de cabeça para baixo. Porque uma certa vez, devido a todo esplendor que cercava Jó na questão de prosperidade, de uma família equilibrada, a Bíblia diz que um dia os filhos de Deus se apresentaram ao Senhor. E no meio dos filhos de Deus, a Bíblia vai dizer que também se apresentaram Satanás. E então o Senhor, ele vai dizer para Satanás: de onde vens e de onde esteve? A Bíblia diz que Satanás responde: de rodear a terra e passear por ela. A Bíblia diz que o Senhor diz para Satanás: tu observaste o meu servo Jó? Porque não há ninguém na terra semelhante a ele, sincero, reto, temente e que se desvia do mal. Essa era a qualificação que Jó tinha. Jó, ele era alguém que era sincero, ele era alguém que era reto e ele era alguém que era temente. E também se desviava do mal, ou seja, do pecado. E agora Deus, ele pergunta para Satanás e diz: tu observaste como Jó, meu servo, é? A Bíblia diz que Satanás responde ao Senhor. E ele diz: porventura teme Jó debalde? Ou seja, tu achas que Jó te teme, é reto, é sincero e se desvia? Simplesmente porque tu é Deus? Olha, Satanás colocando em dúvida a retidão e a sinceridade e a adoração de um homem que não servia a Deus, e de um homem que não adora a Deus, não é pelo que ele é ou porque é cercado de bens, mas porque Jó tinha vida no altar. Integridade a gente vai ver e conhecer, entender, lendo todo o relato da vida de Jó no livro dele. A Bíblia diz que porventura, Satanás responde e diz: tu não cercaste eles de bem? Ou seja, quantas vezes, irmãos, hoje eu estava analisando lá em casa, tem pessoas que olham para um crente que vive na igreja, servindo a Deus com integridade. Às vezes não é cercado de bens, ele não tem uma prosperidade à vista do homem, mas ele tem uma prosperidade à vista de Deus, porque Deus escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé.
Então a gente não vai julgar, olhar segundo a visão do homem, porque ele não tem, ou ela tem, ou ela vive numa vida de esplendor, de status, porque tem, aí serve, Deus é com ela. E o irmãozinho, coitado, anda de chinelinha de dedo, a roupinha amarrotadinha, ele tem alguma coisa de errado. A gente não pode olhar por esta visão, porque o próprio Tiago diz que Jesus escolheu os pobres desta terra para serem ricos na graça de Deus. A gente lembra do rico e de Lázaro. Quando o rico morreu e também Lázaro morreu, aonde é que Lázaro estava? No seio de Abraão. Mas a Bíblia diz que ele era o quê? Mendigo, pobre. Então o que eu quero hoje aqui nessa tarde te dizer: Satanás foi diante de Deus para questionar a conduta de Jó. Deus agora estava dando testemunho, porque assim como eu e você está aqui nessa tarde, tem alguém que nos observa, tem alguém que olha para a tua caminhada cristocêntrica na terra, tem alguém que te observa, que olha, que vê, e muitas das vezes até fala ao contrário. Não diz que você é cercada de bem, mas diz que anda para a igreja, caminha para a presença do Senhor, mas continua do mesmo jeito aos olhos do homem. Mas aos olhos de Deus, tu está incomodando o inferno e alegrando o coração de Deus, porque o crente que tem fé, ele não vive por vista, ele vive por fé. Ao contrário aqui do que Satanás está indagando a Deus. Sabe por que ele te adora? Porque tu cercaste ele de bem. E a Bíblia diz que agora Satanás vai hesitar em tentar a Deus para colocar a lealdade de Jó em prova. Mas aí Deus permite. Vai, toca nos seus bens. E a Bíblia diz que ele sai da presença e toca nos bens, toca na casa, na família. E Jó, dentro de um momento e outro, Jó tem a sua vida virada de cabeça para baixo. Ele perde os filhos, ele perde os seus empregados, os seus animais são mortos. Vem destruição e destruição após destruição. Vem notícia ruim após notícia ruim. Mas a Bíblia Sagrada diz que com tudo isso, aleluia, quando Jó chega a ser noticiado, olha, Jó, estava tendo, teus filhos estavam banqueteando dentro da casa de um dos teus filhos, e de repente veio vento do céu e soprou sobre aquele lugar, desceu fogo, todos eles morreram. Jó vai ouvindo, mas ele não blasfema. Olha, Jó, teus animais estavam lá no campo, e de repente veio os sabeus e levaram ele. Os teus servos foram mortos ao filo da espada. Jó vai descansando, porque assim como aquela mulher de Sunem, quando ela foi até Eliseu, vendo que o filho dela estava morto na sua casa, o profeta olha para ela e pergunta para ela: vai bem contigo? Ela diz: vai bem comigo, porque ela sabe que o Deus que dá é o Deus que restaura, o Deus que dá vida é o Deus que pode ressuscitar também. Então tudo vai bem, porque eu conheço o autor da vida, eu sei quem é Deus. Ele dá, mas ele pode tirar, e ele pode tirar, mas ele pode restaurar, ele pode restituir. E não foi diferente o que aconteceu. A Bíblia diz que veio fogo, veio vento, e tudo foi consumindo os bens e a família. Ou seja, Jó teve sua vida destruturada de uma hora para outra. Mas a Bíblia Sagrada diz em Jó capítulo 20, que então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça, lançou em terra e adorou o Senhor, e disse: nu eu saí do ventre, e nu eu voltarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe o que é isso que Jó nos ensina nessa tarde? Nós não devemos tributar adoração a Deus pelo que Ele nos dá,
Mas nós devemos tributar a Deus pelo que Ele é na sua excelência. Porque Jesus Cristo nos ensina que em primeiro lugar nós temos que buscar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, elas serão acrescentadas. Então Jó não tributava a adoração a Deus, não é pelo que Deus deu, mas sim pelo que Deus era na sua excelência. E assim nessa tarde eu quero declarar sobre a tua vida. Talvez você está aqui passando uma aflição, uma adversidade, passando uma luta, seja qual for a situação. Mas não esqueça que tu tem um Deus que ressuscita. Você tem um Deus que restaura a saúde. Você tem um Deus que é capaz, alamassurianda, de abrir porta onde não tem parede. E era isso que Jó estava declarando. No eu vir, não voltarei. Bendito seja o nome do Senhor. Porque Jó não adorava, não é pelo que ele tinha, era pelo que Deus representava na vida dele. E com tudo isso, a Bíblia diz que Jó permanece na sua fidelidade. Não obstante, Jó foi tocada nas suas finanças, na sua família, na sua casa. Agora Satanás reaparece e Deus pergunta: tu viste o meu servo Jó? Porque ninguém há semelhante a ele novamente na terra. Tu me citaste para fazer o meu servo, para colocar em prova a sua fidelidade. Aí sabe que Satanás vai responder para Deus: estende, porém, a tua mão e toca na sua carne e nos seus ossos, e verás se não blasfema de ti na tua face. A Bíblia diz que Deus é conhecedor, querido. Conhece a tua história, conhece até onde tu pode suportar. Ele sabe a tua essência, foi Ele que te criou. Ele que te deu o ar que você respira. Ele que te dá a oportunidade. Deus é onisciente. Ele é onipotente. Ele é onipresente. Mas Deus diz: então vai, toca. Mas não toca na vida dele. Toca na carne, mas na vida permanece intacta. Porque até para tocar na tua saúde, na tua vida, na tua estrutura, na tua casa, não tem inferno, não tem macumba, não tem oxalá, não tem nada, querido, porque quem permite é Deus. Se Deus quiser, vai. Mas se Deus não quiser, pode se levantar as portas do inferno, mas não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. Quem crê assim nessa tarde, adore ao Senhor. E Satanás sai da presença de Deus. E a Bíblia diz que Jó agora, ele é tocado na sua carne. E a palavra do Senhor diz, no verso 7 do capítulo 2, que Jó, ele é ferido de uma chaga maligna. Não é uma enfermidade que um remédio de dor, uma morfina possa passar dor. Não, é uma enfermidade maligna que não é na terra, não é com os médicos da sua época que vão tratar, vão cuidar ou botar um blasto. Não, é uma enfermidade maligna. Então, se é maligna, só vai ser combatida na oração, no jejum, na consagração, porque não é com sangue e carne, mas sim contra principado e potestade. Agora a Bíblia diz que ele é ferido da planta dos pés até o fio do seu cabelo com uma chaga. A Bíblia diz que Jó, ele pega um caco de pedra, de telha, e começa a raspar sua chaga. E começa a sentir dor. Aí sabe o que acontece, querido? É o que acontece no nosso dia a dia. A gente serve a Deus, a gente busca a Deus, estamos na nossa fidelidade com Deus. E às vezes as situações adversas acontecem conosco. Aí se levanta aquele que não vigia e diz: mas não é mulher de Deus? Não é serva do Senhor? É provação de Deus para conhecer caráter,
para saber quem está contigo na luta e na labuta, no momento de alegria e também no momento de tristeza. Você sabe, a mulher de Jó vai acompanhar e vivenciar, porque da família ela ficou viva para contemplar e para também participar da dupla honra de Jó. A Bíblia diz que a mulher dele, ela olha para Jó e diz: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa, Jó, esse teu Deus e morre. Mas ele se levanta na cinza e no pó e ele disse: como fala qualquer louca, se tu falas tu, receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal. E a Bíblia diz que tudo isto Jó não pecou. A gente vai ver que Jó foi questionado pelos seus amigos. A gente vai ver que Jó foi questionado pelos seus familiares e até mesmo pela sua própria esposa. Mas a Bíblia diz que ao longo da história, dentro da Bíblia Sagrada, Jó foi entrando em questionamento, mas nunca ele declarou a culpa diretamente a Deus. Ele se achava que ele tinha feito algo e por isso estava passando por aquele processo, mas ele continuou na sua retidão. Jó perdeu tudo, mas ele não perdeu a sua integridade com Deus. Talvez você está aqui nessa tarde, eu não sei o que você tem perdido, eu não sei o que tem acontecido dentro da tua casa ou no meio da tua família. Talvez a tua história não esteja semelhante a Jó, mas talvez nessa tarde tu estás aqui porque tu busca diante do Senhor uma cura, tu busca diante do Senhor uma resposta, tu está questionando acerca de um diagnóstico, ou talvez tu está batendo na porta há tanto tempo e a porta não se abre, ou talvez tu tenha orado pelo filho que está nas drogas, no vício, na prostituição, no pecado, no mundo, só envergonhando, polícia pegando, batendo e você se sentindo envergonhada, ou talvez você está aqui nessa tarde, aleluia, louvado seja Deus, orando pela salvação de alguém, mas eu quero te dizer nessa tarde, querida, permaneça de pé, permaneça na posição, permaneça na fidelidade, permaneça na integridade. Sabe por quê? Porque assim como Satanás tem te observado, Deus lá no céu tem dado testemunho de ti na terra, e Deus tem te respaldado porque Ele é Deus. A Bíblia diz no Salmos de número 37, versículo 23, que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele se deleita-se no seu caminho. É o que Deus tem confirmado aqui nessa tarde. Com pouca força, mas tu tem andado. Com pouca força, tu tem caminhado. Com pouca força, mas tu tem sido paciente. Como o salmista declara no Salmo 40: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. É paciência, é virtude, é esperança, é perspectiva de um Deus que conhece tua história e sabe do teu cenário. E Ele diz que melhor é o fim das coisas do que o princípio dela. Talvez o teu estado, o teu começo seja até pequeno, mas ele crescerá e o teu termo crescerá em extremo. O teu último estado crescerá em extremo. Quando Jó declara, com todas as provações que Jó foi passando, foi tocado na família, nos negócios. Agora Deus vai permitir a aprovação com os próprios amigos de Jó, porque é assim que Deus faz na nossa caminhada cristocêntrica. Ele prova quem está contigo e quem não está, quem abraça a tua causa e quem não abraça. É Deus te fazendo crescer no meio deste deserto. É Deus te dando ensinamento. É Deus te dando estratégia. Mas Deus manda te dizer nessa tarde: não importa como tem sido o teu começo, mas o teu último estado
frustrado, vai crescer em extremo. É palavra do Senhor sobre a tua casa, sobre a tua família. E quando Jó, aleluia, passando por todo esse processo, a Bíblia diz que lá no capítulo 42, quando Deus se revela para Jó, conversa com Jó, Jó reconhece, Jó vai olhar para si e vai reconhecer a glória de Deus. E ele vai declarar no capítulo 42, alabassurianda, ramanabachandecovarabassudecai, que bem sei agora que tudo tu podes e nenhum dos teus planos serão frustrados. Os planos de Deus não vão ser frustrados na tua casa. Os planos de Deus não vão ser frustrados na tua família. Eu não sei quanto tempo tu tem esperado, quanto tempo tu tem buscado, ou caminhado e andado, mas uma coisa eu quero declarar sobre a tua vida: vai ter vitória, vai ter resposta, vai ter respaldo de Deus. Deus vai levantar da cinza e da pó, e vai ser um homem, uma mulher de Deus para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Porque aonde foi vergonha, Deus vai te dar dupla honra, porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Tudo é possível ao que crê. Lucas 1:37, porque para Deus nada é impossível. E no versículo 5, para nós concluirmos, que já foi-se o tempo, Jó, ele vai dizer: eu te conhecia de ouvir, porém agora os meus olhos te vê. Quantos de nós temos ouvido a palavra de Deus? Quantos de nós temos recebido profecias através do homem, da mulher e da palavra de Deus? Só que nós temos visto que ainda não aconteceu, porque a situação que é para acontecer hoje e agora, é situação para acontecer daqui a pouco. Nós não sabemos o dia nem a hora, porque não cabe a nós. Deus tem o dia, tem a hora, tem o momento para tirar você do meio desse deserto. Deserto não é habitação de crente, deserto é passagem, não é moradia de crente. Deserto é passagem, é escola, é aprendizado, é onde Deus forja nosso caráter cristocêntrico, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento. Hoje você está aqui ouvindo a palavra, se robustecendo da palavra, comendo a palavra, ouvindo a voz de Deus. Mas eu quero declarar sobre a tua vida como Jó declarou: eu te conhecia só de ouvir, de ir para a igreja, templo da glória de Deus, e ouvir os profetas, a palavra, o pastor, a irmã do ciclo de oração falando. Mas hoje, Senhor, os meus olhos te vê, porque eu estou vendo o resultado do exame. Eu estou curada, eu estou restaurada, eu estou vendo meu filho na igreja, caminhando na tua presença. Eu estou vendo o meu marido sendo restaurado pela presença do Senhor. Aleluia. Perdão. Eita glória. Quero convidar você a se colocar de pé. A irmã disse que eu poderia pregar até 3h15, mas a gente tem que ter ordem e decência. E a garganta já não está muito ajudando, que ontem eu estive no chá de mulheres irmãs e preguei, né? E a gente tem que ter moderação, né? E aí hoje tive esse convite para a gente estar aqui. E eu disse assim: eu não gosto de dizer não para a palavra de Deus. E vocês já observaram que eu falo rápido. E queridos, eu também tenho que respeitar o relógio. Porque a minha vontade é de ficar aqui propagando a vontade de Deus. É falando do amor de Deus. Porque eu tenho vivido isso na minha vida. Eu tenho vivido isso no contexto da minha história. E não vai ser diferente na tua história também. Quantos crê que vai ver e contemplar Deus movendo a mão a teu favor? Quantos crê? Coloca a mão no teu coração. Porque nessa tarde é tarde de cura. Se tu entrou por aquela porta pedindo cura, Deus vai te curar, é hoje. Tu vai declarar como Jó, aleluia, declarou. Com o ouvido, meu ouvido eu ouvi, mas hoje eu tomo posse da minha
vitória. Hoje eu tomo posse do meu milagre. Hoje eu recebo e não vou sair daqui sem tomar posse daquilo que Deus declarou nessa tarde, através da palavra. A Bíblia Sagrada diz, para concluir, que Deus agora, no capítulo 42, a Bíblia diz que Deus vira o cativeiro de Jó. Quantos creem que Deus está mudando nessa tarde o teu cativeiro? Quantos creem que nessa tarde Deus está abençoando a tua casa? Deus está indo lá onde você não pode ir. E Deus está multiplicando. Deus está levantando hoje homens e mulheres para fazer a diferença numa geração que nós vemos aí que já está corrompida. Mas hoje Deus diz para ti que Ele conta com teu filho, Ele conta com a tua filha, Ele conta com teu esposo, Ele conta com a tua esposa, Ele conta com tua casa. E você vai declarar que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Põe a mão no teu coração e vamos orar. Aleluia. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece Oh, quantas aleluia. vezes você caiu, tentando acertar, mas a tristeza, o desespero te fizeram chorar. Oh, aleluia. Não importa pra onde você Senhor, nessa tarde eu quero apresentar aqui a tua igreja. Eu quero entregar a tua eleita nas tuas mãos, Senhor. Que nessa tarde o Senhor possa visitar o coração de cada irmão. Que o Senhor visita nessa tarde, aleluia, o coração de cada irmã, cada criança, cada jovem, ancião. Que nessa tarde, Senhor, o Senhor vai tocando na sua estrutura. O Senhor toca no organismo. O Senhor toca, Senhor, lá dentro da sua casa, aonde ela não pode alcançar agora. A tua palavra diz que tua mão não está encolhida para alcançar, e nem teu ouvido está travado para ouvir. Alcança agora com a cura, alcança agora com a restauração, alcança agora com a tua bênção, meu Deus, com a salvação, meu Pai. O Senhor me revela que tem uma pessoa aqui, e é uma mãe que está orando pelo filho que está preso. Aleluia. E o Senhor me mostra um alvará de soltura. Arabaçu de canto, rimianda, alabaxandaraia. Eu vejo um alvará de soltura aqui nessa tarde. Alabaçu de canto, rimianda, alabaçu de canto, alabaçu de cai. Eu vejo Deus movendo a mão dele. Eu vejo Deus assinando o papel. E Deus diz assim que está entrando com a providência. Oh, Espírito Santo de Deus, abençoa a tua igreja. A tua igreja te adora, não é pelo que tem, mas pelo que o Senhor é na tua soberania. Nessa tarde vai curando, vai restaurando, vai mudando o cativeiro e vai dando vitória para o teu povo. Alabaço, limianda, alabaço. Aleluia, santo é o teu nome, Jesus. Jesus. Limianda, alabaço, limianda, alabaxandaraias. Alaço, limianda, alabaxandaraias. Oh, eu quero agradecer a Deus, porque eu creio, queridos, que nessa tarde Deus fez um mover muito grande neste lugar. Nós não precisamos ver a matéria, porque nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. Mas nessa tarde Deus desceu aqui com cura.
E se tu crer, tu verás a glória de Deus. Nessa tarde eu vi Deus movendo a mão dele a teu favor, a tua casa. Tu vai testemunhar e tributar glória para o nome do Senhor, porque eu vejo Deus movendo, alabaçurianda. Irmã, Deus manda te dizer você, que Deus está fazendo, Deus está movendo, Deus está quebrando o arco, cortando a lança e dizendo para ti assim: aquietai-vos, porque eu sou Deus. O Senhor diz para ti que tu tem ouvido, mas o Senhor diz que Ele é o Deus que te justifica. O Senhor diz para ti assim que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E o Senhor te diz assim que Ele está visitando pessoa agora com a justiça dEle a teu favor. E o Senhor te diz assim que Ele está quebrando o coração de um coração endurecido dentro da tua casa. Na tua casa o Senhor manda te dizer que vai haver salvação. Deus diz que vai libertar, Deus vai restaurar, Deus vai mudar hoje o teu cativeiro. Deus está te entregando a tua vitória, está tocando também na tua saúde física. E Deus hoje está te dizendo: seja livre do teu mal, vai-te em paz e seja livre deste mal. Amém? Eu quero agradecer a oportunidade e louvar a Deus em nome do Senhor Jesus por esse momento de estarmos congratulando na presença do Senhor. Que Deus vos abençoe, não somente hoje, mas até a vida do nosso Senhor. Receba a tua vitória, guarda no teu coração para não pecar contra o Senhor. Amém? Toma posse do teu milagre. Amém, pastora Maria, agradeço. Lindo és, glória, glória, Deus com Jesus. Jesus, então me leva pra salvar, mostra tua beleza, quero ver tua face. Glória a Deus, aleluia. Gente, olha, só um minutinho, nós não terminamos ainda, viu? Estamos terminando já. Aguardem um pouquinho, por favor. Ó, o pastor Altair, a partir de segunda-feira, às 19 horas, estará trazendo um discipulado, um ensinamento bíblico para você que quer aprender de Deus. Tem alguém nessa tarde que quer aprender sobre Deus, sobre a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus é a Bíblia Sagrada. Embora muitos achem que ela foi escrita por comedor de feijão, mas eu quero dizer para vocês que ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus, viu? Para nos ensinar, para nos exortar, para nos corrigir, para nos ensinar a viver e viver com Jesus e viver bem, porque Deus tem o melhor para cada um de nós. Então, a partir de segunda-feira, às 19 horas, tá entendendo? 19 horas, você vem aqui para a igreja, vai ser bem aqui, ó, ao ladinho aqui no espaço aqui da igreja mesmo. Quem, né, se interessar, mas eu gostaria que vocês viessem, tá? Vocês venham. Pastor Yolanda está dando ideia aqui para fazer a inscrição, quem quiser participar, às 19 horas. É sobre a palavra de Deus, viu, gente? Algo que nós todos precisamos e devemos, né, aprender das coisas de Deus. Amém? Eu vou orar. E eu quero saber antes se tem alguém nessa tarde que ainda não confessou Jesus como Salvador da sua vida. É hora, é oportunidade hoje, agora. Se você entendeu essa palavra e você quer aceitar Jesus como Salvador, você levanta a sua mão ou fala com a sua boca: eu quero Jesus na minha vida. Eu quero confessar esse Jesus na minha vida. Nós estamos aqui. Nós vamos encerrar, mas se você quiser, foi tocado pelo Espírito Santo, pode nos procurar que nós vamos orar por você. Pastor Jason, vem aqui fazer essa oração finalizando essa tarde da bênção e que Deus esteja abençoando a cada um de vocês. Amém. Levante suas mãos assim. Senhor nosso Deus, seja o Senhor a nossa companhia.
o nosso refúgio, o nosso escudo, socorro bem presente na angústia. Senhor, que os teus anjos nos levem na tua paz para nossas casas, que nós possamos sair daqui levando a bênção do Senhor para os nossos lares, para os nossos parentes e para nós mesmos, em nome de Jesus. Que o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. A vitória é nossa. De novo, a vitória é nossa. Agindo Deus. Se Deus é por nós, amém. Está encerrado em nome de Jesus.